Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Dando vantanamos a todos os Vaishnavas e Vaishnavis presentes. Estamos no capítulo 12º, lembrando uma lila muito fofinha de Srila Vyasadeva, que participa profundamente da lila de Mahaprabhu, como Srila Vrindavan Das Thakur, que Srila Vyasadeva, para servir a Mahaprabhu, ele, ele vem como Srila Vrindavan Das Thakur e escreve a biografia de Srimad Mahaprabhu, que se chama, como é que é? Chaitanya Charitamrita, esqueci, porque tem o Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya Bhagavat, né? Então, eu estava pensando aqui como vocês devem se lembrar também da lila de Srila Vyasadeva com Ganesh. Srila Vyasadeva, perto de começar a Era de Kali, ele, por ser quem ele é, ele sabe que na Era de Kali a gente não tem aquela capacidade de retenção de memória que se chama Shutri, Shrutidhara. Shrutidhara significa assim, você ouve alguma coisa uma vez e você guarda para o resto da sua vida, né? Então, em Kali Yuga, quem nasce em Kali Yuga perde essa oportunidade de ter Shrutidhara. Então, por isso, Vyasadeva, ele convoca Ganesha, que tira uma das presas do rostinho dele para poder escrever tudo que Vyasadeva vai editar para ele, mas ele faz uma condição para Vyasadeva. Ele fala para Vyasadeva assim, que à medida que você for narrando todos os Vedas, Puranas, Upanishads, todos os textos sagrados, você primeiro faça a questão de você vivenciar profundamente o que você vai falar, né? Então, a gente está começando agora o 12º capítulo, então, assim, inspirados nessa premissa, né, que a gente se está praticando o processo de Bhakti, faz parte do nosso esforço individual, refletir sobre as lilas de Mahaprabhu, as lilas de Radha Krishna, e tentar entender muito do Siddhanta, ou das conclusões perfeitas que essas lilas trazem para a nossa mente e o nosso coração. Então, agora, capítulo 12º. Jaya, esse é o Mangalacharan. Jaya Shri Chaitanya Chanda, Jaya Prabhu Nityananda, Jaya Dvaita Jai Gadadhar, Shiva Sadi Bhakta Jaya, Jaya Jagannathalaya, Jaya Navadvipa Dhamavara. Todas as glórias a Shri Chaitanya Chandra, todas as glórias a Shri Chandra Prabhu, todas as glórias a Shri Advaita Acharya e Shri Gadadhar Pandit. Todas as glórias a Shivas e aos demais devotos. Todas as glórias à casa de Shri Jagannatha Mishra, Ki Jai. Todas as glórias a Shri Navadvip, a mais elevada das moradas sagradas. Ela é Navadvipa Dhama Vara. Vara quer dizer que ela é a mais elevada de todos os dhamas, de todos os lugares sagrados. Prabhata Roilaratra Bhakta Gana Tuli Gatra Shigora Nitaichande Dakhi Bhakta Saha Nityananda Chale Bhaji Parananda Champahata Pashatete Rakhi. Os devotos levantaram-se de manhã cedo, exclamando os nomes de Shigor Nitai com muito amor. Na companhia de Shri Nityananda Prabhu, afastaram-se de Champakahata, realizando Kirtan em grande bem-aventurança. Agora, o desejo acalentado por Shri Dvija Vaninata. Tata Hoite Vaninata Chale Nityananda Sata. Bole. Renadina Kabe Paba Nitai Chandera Sange Parikrama Korirangi Mayapuri Prabhu Griha Jaba. Na saída de Champakahata, Shivaninata também se juntou a Srinityananda Prabhu pensando: quando em minha vida lograrei experimentar a bem-aventurança de acompanhar Sri Nitai Chand em Parikrama até a casa de Sriman Mahaprabhu em Mayapur? Então,
ele está manifestando esse desejo sincero de seu coração. Shri Dvija Vaninada. Aí continua, agora visitando Ratapur ou Shri Ritudvip. Dekite tabe Ratupura chale sabe, Deki sei Nagarera Shobha. Prabhu Nityananda Bole, Ritudvip Ole Chale, Estana Ati Manolova. É Ratupura. Não demorou muito para eles chegarem a Ratupura. Admirando a beleza daquela aldeia, Shinichanda Prabhu disse: acabamos de adentrar a tão atraente Ritu Dwipa, uma das 9 ilhas, né? Shinichanda Prabhu enaltece a beleza de Ritu Dwipa. Viksha Saba Nata Shira Pavanabhaya Thira Kusuma Utheche Charibhita Bringera Jankara Rava Kusumera Gandasava Mataya Patika Gana Chita. Aqui, prosseguiu ele, todas as árvores têm suas copas inclinadas para baixo. Olha só. A brisa sopra suave e as flores desabrocham em toda parte. O zumbido das abelhas e a fragrância refinada das flores inebriam a mente de peregrinos vindo e indo pelo caminho. Agora, Shinichana Prabhu, ele próprio, que representa o Tattva de Baladeva, assume o humor de Shri Baladeva. Boliterai, Haila Pagalera Prai, Boli, Singa Ana Shigragati, Vatsagana Jayaduri, Kanai Nidritapuri, e Kanan Aise Shishumati. À medida que falava, Shinichana Prabhu, mergulhado por inteiro em emoções extasiantes, passou a se expressar como que enlouquecido. Rápido, tragam a minha xinga, instrumento feito de um chifre. Os bezerros se dispersaram. Kanai, Krishna, ainda adormecido em casa como se fosse uma criancinha, está atrasado. Kotai Subaldama, Amieka Balaram, Gocharani, Jaitanapari, Kanai Kanai Boli, Dakachari Mahabali, Lapa More Hatadui Chari. Subal, onde está você? Shidam, cadê você? Não dá para eu pastorear as vacas sozinho, gritando, Kanai, Kanai. Em altos brados, o poderosíssimo Shri Nityananda Prabhu dava saltos no ar. Jai Baladeva Prabhu. Aí os devotos fazem um apelo aos pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu. Sebhava Darshana Kori, Bhaktagana Tora Kori. Nivedaya Nita Yera Pai. Ohe Prabhu Nityananda, Bhai Tava Gora Chandra. Nahiebe Achena Hitai. Presenciando as emoções estáticas de Shri Nityananda Prabhu, os devotos logo submeteram o seguinte a seus pés de lótus. Ó Prabhu, seu irmão Shri Gaurachandra não está mais aqui. Aí as emoções de êxtase de Shri Nityananda Prabhu sentindo saudade de Shri Gaura. Sannyasa Koria Hari, Gela Nila Chalapori, Amadeira Kangala Koria, Tahashuni Nityananda Roilena Nirananda, Kandilote Bhumete Palia. Então, lembrando que agora Gauranga Mahaprabhu está na sua Antya Lila em Jagannatha Puridam, ou Nilachala. Shri Gaurahari, prosseguiram eles, acaba de receber a ordem de sannyas e já partiu para Nilachala, deixando-nos aqui em estado de mendicância. Ao saber disso, Shri Nityananda Prabhu, entristecido e aos prantos, rolou pelo chão. Que Duki Kanai Bhai ama sabe Chadijai, Sannyasi Hoila Nilachali, Edivana Narakiba, Jamunaya Champa Diba, Bali Achatana Seistabe. Shri Nityananda Prabhu lamentou-se assim: que propósito infeliz estimulou meu irmão Kanai Shigurahari a nos abandonar, aceitar sannyas e dirigir a Nilachala? Sem ele, não me interessa seguir vivendo. Vou me jogar na Jamuna. Dizendo isso, caiu ao solo inconsciente. Os êxtases de Nityananda Prabhu. Nityananda Mahabhava, Kori Sabe Anubhava, Harinama Sankirtana Kori, Charidanda Dina Hoila, Nityananda Na Utila,
Bhakta Saba Gora Gita Dari. Percebendo as poderosas emoções estáticas de Shri Nityananda Prabhu, todos iniciaram o quê? Harinama Sankirtana. Como ele não voltava a si, mesmo após cerca de 4 dandas, ou seja, 1 hora e 36 minutos, os devotos passaram a cantar o nome de Shri Gaura, Ritudvipa Shri Radhakunda de Braja. Agora, eles vão visitar Ritudvipa, que corresponde a Radhakunda em Vrindavan. Gorangera Namashuni Nitayute Amani. Vale, Ei Radhakunda Stana, Reta Bhakta Sangue Kori, Aparana Gora Hari, Kori Tena Kirtana Vidana. Mal ouviu o nome de Shri Gorahari, Shri Nityananda Prabhu ergueu-se declarando: Eis o Shri Radhakunda, por vezes à tarde, Shri Gorahari realizava Kirtan com seus devotos aqui. Agora, eles vão ter o darshan de Shri Shyamakunda, que não difere do de Brajamandan, em Navadvipa. Então, Radhakunda, Shyamakunda, é assim como existem eternamente em Shivindavandam, também existem eternamente em Shinavadvipa. Deka Shyamakunda Shobha, Jagajana Manoloba, Sakigana Kunjanana Sthani, Heta Aparani Gora, Sankitane, Hoye Bhora, Tushilena Sabe Prema Dani. Contemplem a beleza do Shyama Kunda, recanto capaz de atrair todas as mentes do universo. Os bosques das Sakis, aonde Shigora Hari sempre vinha ao meio-dia, espalham-se por diversas áreas próximas daqui. Concentrado no cantar dos santos nomes, ele alegrava a todos, distribuindo-lhes prema. Jai Goranga Mahaprabhu. Agora ele vai narrar a excelência suprema de Shri Ritudvipa, ou Radhakunda, e o resultado obtido por quem ali vive. Estana Samana Bhai, Trijagate Nahipai, Bhaktera Bhajana Stana Jana, Retaya Basati Jara, Prema Dhana Labatara, Shushitala Hoya Tara Prana. Ó irmão, arrematou Shri Nityananda Prabhu, nos 3 mundos não há lugar comparável a Shri Ritudvip, onde os devotos adoram o Senhor Supremo. Quem mora em Shri Ritudvip conquista o tesouro de Prema, coisa que alivia o coração. Sedina Sestani Thaki, Shigoranga Nama Dhaki, Preme Magna Sarva Bhaktagan, Ritu Dvipe Sabe Basi Bhaje Shri Chaitanya Shashi Ratradina Korila Yapana. Naquele dia, os devotos, imersos em Prema, hospedaram-se ali sem parar de cantar o nome de Shigoranga Mahaprabhu. Passaram o dia e a noite em Ritudvipa, adorando Shri Chaitanya Chandra. Nachite tabe Nityananda chale jabi. Shri Vidyanagare Upanita. Vidyanagare Shobha Munijana Manoloba Bhaktagana Deki Prapulita. No dia seguinte, Shri Nityananda Prabhu saiu a dançar por todo o caminho até chegar a Shri Vidyanagara. Ao presenciarem a beleza de Vidyanagara, que fascina inclusive as mentes dos sábios, os devotos sentiram aflorar imenso júbilo em seus corações. Agora, Srila Bhaktivinoda Thakur ora em busca do serviço que almeja prestar. Nitai Janavapada Jejanara Susampada Se Bhaktivinoda Akinchana Nadia Mahatmya Gaya Dhari Bhakta Janapaya Yachematra Krishna Bhakti Dhana. Os pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu e Shri Janavadevi são o único tesouro deste desvalido Bhaktivinoda. Agarrando-se aos pés de lótus dos devotos, ele canta esta glorificação a Nadia e roga apenas poder conseguir a riqueza de Shri Krishna Bhakti. Srila Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Engraçado, né? Ele falar apenas poder conseguir. Agora, no capítulo 13º, Jaya Gora Nityananda Advaita Gadadhara, Shivasa Shinavadvipa Kirtana Sagara. Todas as glórias a Shri Gora Hari, todas as glórias a Shri Nityananda Prabhu,
Todas as glórias Shri Advaita Acharya Prabhu, todas as glórias Shri Gadadhar Pandit, todas as glórias Shri Vas Pandit, todas as glórias Shri Navadvip Dham, o oceano de Kirtan. Agora, Nityananda Prabhu vai contar para Jiva Goswami a história de Shri Vidyanagara, que faz parte da ilha que se chama Ritudvip, em Navadvip Dham. Shri Vidyanagari Asi Nityananda Rai, Vidyanagare Tattva Shidive Shikai. Chegando a Shri Vidyanagara, Shri Nityananda Prabhu passou a explicar para Jiva a verdadeira natureza daquele Dhama. Nityadama Navadvipa Pralaya Samai Astadala Padmarupe Thake Shuddhai. Mesmo quando se dá a aniquilação, disse ele, disse Nityananda Prabhu, este Dhamma eterno, Shri Navadvipa, cuja forma se configura como uma flor de lótus de 8 pétalas, mantém-se puro. Sarva Avatara Ara Dhanya Diva Jata Kamalera Eka Deshe Taki Kata Shata. Todas as encarnações de Shiva Bhagavan e inúmeros seres vivos afortunados recolhem-se em um setor desse lótus. No momento da devastação, os Vedas vêm para Vidyanagari, trazidos por Bhagavan Shri Matsya. Uau! Então, Matsya Deva, né? A manifestação de Krishna como um peixe enorme, traz misericordiosamente todos os Vedas para esse lugar. Ritudvipa Antargata Evidyanagare Matsya Rupi Bhagavan Sarva Veda Dhari. Sob sua forma como Matsya, o Senhor trouxe os Vedas para cá, Vidyanagara, que faz parte de Ritudvipa. Agora, a razão por trás do nome Vidyanagara. Sarva Vidya Thake Veda Ashraya Koriya Shri Vidyanagara Nama Estanediya. Já que todas as categorias de conhecimento, Vidya, aqui residem sob o refúgio dos Vedas, a área tornou-se célebre como Vidyanagara. Nagara, cidade, Vidya, conhecimento. Brahma, o criador e avô do mundo inteiro, fica apreensivo. Punajabe Shrishtimukhi Brahma Mahashaya Ati Bita Hana Deki Sakala Pralaya. Sentindo-se inclinado a criar outra vez, Brahma apavorou-se ao entrever a aniquilação. Pela misericórdia de Shuddha Saraswati, Shri Brahma ora ao Senhor Supremo. Seikale Prabhu Kripa Hoyatan Raprati Estanapei Bhagavane Koristuti. Tão logo deu-se conta do temor de Brahmaji, o Senhor Supremo concedeu-lhe misericórdia. Em consequência, Brahma logrou oferecer-lhe orações bem aqui. Mukha Kurivara Kali Devi Saraswati. Brahma Jiva Hoite Janme Ati Rupavati. Assim que Brahma abriu a boca para fazer as orações, a belíssima Saraswati Devi assomou em sua língua. Imagina. Olha que lindo. A língua de Brahmaji é o acento de Saraswati Devi. Saraswati Shaktipei Deva Chaturmukha Shri Krishna Korena Stava Pei Bhadasukha. Pela potência que Saraswati Devi lhe conferiu, o Brahma de 4 cabeças regozijou-se e pôs a orar a Shri Krishna. Agora o subtítulo diz que Maya Devi mora nos 14 mundos no início da criação. Shrishti Jabehoya Maya Sarvadik Giri Vira Jara Pare Thake Guna Traya Dhari. Shri Nityananda Prabhu prosseguiu: ó Diva, no momento da criação, Maya Devi habita o mundo material criado pelos 3 modos da natureza material: ignorância, paixão e bondade, no outro lado do rio Viraja. Angustiados ante o sofrimento alheio, os sábios disseminam o conhecimento verdadeiro entre aqueles dominados pela ignorância no mundo material. Maya Prakashita Vishwe Vidyara Prakash Kore Rishigana Tabe Koriya Prayas. É incansável o esforço dos sábios com a finalidade de revelar conhecimento verdadeiro neste universo, que é uma das manifestações de Maya Devi. Eita Sarada Pita Koriya Ashraya Rishigana Kore Avidyara Parajaya.
Abrigando-se neste Sharada Pitha, a morada de Saraswati Devi, os sábios derrotam a ignorância. Os sábios transmitem as 64 classes de conhecimento. É quando Krishna vai com Baladeva Prabhu para o Gurukula, com Sandipani Muni, ele também aprende essas 64 classes de conhecimento. Joshati Vidyarabhata Loe Rishigana Dharatalistana Stane Kore Vigyapana. Uma vez tendo aprendido o conjunto de 64 classes de conhecimento, esses sábios o pregam mundo afora. Jeje Rishi Jeje Vidya Kore Adyayana Eipite Sesabara Stana Anukshana. Neste recanto, todo sábio, cada qual com seu respectivo desejo, consegue estudar toda e qualquer classe de conhecimento. Agora, a terra onde surge o Ramayana, Sitaram. Shiva Almiki Kavyaras Eistanepaya, Narada Kripaya Tenha Oila Hetaya. Pela misericórdia de Shri Narada, Shiva Almiki veio para cá, onde criou o gosto pela poesia transcendental, como aquela do Ramayana. Jai Sitaram. Agora, também ele revela o nascedouro do Ayurveda e da Dhanurvidya, que é a arte do arco e flecha. Dhanvantari Asiheta Ayurveda Pai Vishvamitra Adi Dhanurvidya Shikijai. Neste mesmo local, Dhanvantari recebeu o Ayurveda e Vishvamitra e outros aprenderam Dhanurvidya, a arte do arco e flecha. Agora, ele vai revelar a origem dos mantras e tantras védicos. Shaunakadi Rishigana Pade Veda Mantra, Deva Deva Mahadeva Alochaya Tantra. Os sábios liderados por Shaunakarishi também aprenderam a recitar os mantras védicos aqui, onde Mahadeva, o senhor dos semideuses, divulgou o Tantra. Agora, onde afloram os 4 Vedas. Brahmachari Mukha Hoite Veda Chatustaya, Rishigana Prarthanaya Korila Udaya. Além disso, nesta região, a pedido dos sábios, Brahma manifestou os 4 Vedas de suas 4 bocas. Agora, a origem de Sankhya e Nyaya Tarika. Tudo surge aqui. Kapila Ratila Sankhya Eistanebasi, Nyaya Tarika Prakashila Shri Gotama Rishi. Kapila criou a filosofia Sankhya e Shri Gotama Rishi manifestou Nyaya, lógica e Tarka, raciocínio, enquanto moraram nesta área. Agora, o nascedouro do Vaisheshika e do Yoga Shastra. Vaisheshika Prakashila Kambhuka Muni Patanjali Yoga Shastra Prakashi Apani. Neste local, o sábio Kambuka, ou Kanada, apresentou a filosofia Vaisheshika e Patanjali, o Yoga Shastra, onde surgiu o Mimamsa Shastra, bem como outras escrituras encabeçadas pelos Puranas. Jaimini Mimamsa Shastra, Korila Prakash, Puranadi Prakashila Rishi Vedavyas. Aqui, Jaimini Rishi expôs o Mimamsa Shastra, ou Purva Mimamsa, e Shri Vedavyasa, os Puranas e outras escrituras, onde também aparece o Pancharatra. Pancharatra Naradadi Rishi Panchajana. Prakashya Jiva Gane Shikaya Sadhana. Aqui ainda, os 5 sábios liderados por Narada manifestaram o Pancharatra para ensinar sadhana, a prática do serviço devocional aos seres vivos. Agora, como se não bastasse, as Upanishads adoram Gauranga Mahaprabhu. Ei Upavani Sarva Upanishad Gana Bahukala Shigoranga Kari Aradana. As Upanishads também estiveram neste bosque, onde adoraram Shigoranga Mahaprabhu por um bom tempo. Todo Shastra, todas as manifestações têm a sua dimensão pessoal. Shigora Hari agracia as Upanishads com sua misericórdia. Alakshe Shigora Hari Sesabe Kahila Nirakara Buditava Hridaya Dushila. Escondido da visão das Upanishads, Shigora Hari disse-lhes: seus corações estão poluídos, pois, segundo sua percepção de Bhagavan, ele é Nirakara, informe. Mahaprabhu dando puxão de orelha nas Upanishads. Tu me sabes, Shuti Rupe More Napaibe,
Amara Parshada Rupi Jabe Janma Labi. Prakata Lilayatabe Dekibe Amaya Mama Guna Kirtan Koribe Ubharaya. Vocês não chegarão a mim sob sua forma como Shrutis. Contudo, ao nascerem como meus companheiros, presenciarão meus passatempos manifestos. Só então, vocês dois, as Upanishads e os Shrutis, haverão de me glorificar. Tahashuni Shrutigana Nistabda Hoya Gopani Atila Reta Kala Apekshia. Ouvindo isso, os Shrutis ficaram boquiabertos, imagina? Os Shrutis uma boquinha aberta. Assim, resolveram permanecer aqui às escondidas, à espera do advento de Danya Kali Yuga, a era de Kali, durante a qual surge neste mundo terrível Shikuranga Mahaprabhu. Ei Danya Kali Yuga Sarva Yuga Sara, Jahate Roila Shiguranga Avatara. Por ser a era do surgimento de Shiguranga Mahaprabhu, esta abençoada Kali Yuga é a essência de todas as demais eras. Olha como vocês que estão presentes aqui são afortunados de terem nascido ao estarem vivendo a sua vida humana em Danya Kali Yuga. Assim, a fortuna que vocês têm é incalculável. Brihaspati nasce como Shiva Vasudeva Sarvabhauma em Shividyanagara. Então, o próprio Brihaspati, ele vem como Sarvabhauma Bhattacharya, e ele, como Sarvabhauma Bhattacharya, participa da Lila de Mahaprabhu em Jagannatha Puri Dham. Vidya Lila Koribena Goranga Sundara, Gana Saha Brihaspati Janme Attapara. Sabendo que Shri Goranga Sundara realizaria seus passatempos escolares, Vidya Lila, nesta região, Brihaspati e seus companheiros nasceram aqui. Vasudeva Sarvabhauma Shri Brihaspati Gorange Tushite Yatna Korilena Yatna. Shri Vasudeva Sarvabhauma, que é o próprio Brihaspati, fez de tudo para satisfazer Shri Goranga Mahaprabhu. Agora, a tristeza de Brihaspati. Por que está triste Brihaspati? Prabhu Mora Navadvipe Shri Vidya Vilas Koribena Jani Mani Roia Udas. Como era do conhecimento de Shri Brihaspati, o senhor vivenciaria seus passatempos escolares em Navadvipa, no planeta Terra. Portanto, pensando, por que deveria eu continuar vivendo em Swarga Loka? Ficou desanimado? Brihaspati deixa para trás os insignificantes prazeres celestiais. Inda Saba Parihari Nijagana Loi, Jan Milena Stani Stani Anandita Roy. Abandonando a corte de Indra, olha só, nasceu com prazer perto de Vidyanagara. Seus companheiros também nasceram em muitos recantos das redondezas. Shiva Vasudeva Sarvabhauma propaga conhecimento. Ei Vidyanagari Tekori Vidyalaya Vidya Pracharila Sarvabhauma Mahashaya. Sarvabhauma Mahashaya abriu uma escola aqui em Vidyanagara, onde passou a lecionar. Pate Vidya Joli Dubi Horoi Goranga e Mani Korieka Korilena Ranga. Mais tarde ponderou: posso me perder de Shiguranga Mahaprabhu se me enredar na teia do árido conhecimento especulativo. Por essa razão, realizou um passatempo em particular. Shri Sarvabhauma parte para Nilachala antes do advento de Srimad Mahaprabhu. Então, quando Mahaprabhu vai para Jagannatha Puri, Sarvabhauma já é bem mais velho. Nidya Shishya Ganiraki Nadyanagari Gora Janma Purva Eterna Gila Deshantari. Antes de Shigoranga Mahaprabhu nascer, ele, Shri Sarvabhauma, deixou seus alunos em Navadvipa e foi para outro canto. Agora, a firme fé de Shri Sarvabhauma Bhattacharya. Manebhavi Yadiyami Roi Goradas Kripa Kori Mori Prabhu Loi Benapaz. Pensou assim: se sou o mesmo servo de Shigorahari, na certa ele há de me conceder sua misericórdia e me permitir estar em sua companhia. Ei Bole Sarvabhauma Jaya Nilachala Mayavada Shastra Tata Korila Prabhala. Com isso em mente, foi para Nilachala difundir a influência das escrituras que esboçam a filosofia Mayavada. Detalhe, quando Mahaprabhu chega
Em Jagannatha Puri, ele chega antes dos outros Vaishnavas, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, todos ficam para trás, então ele entra correndo e vai ter o darshan de Shri Jagannatha Deva. Então, quando ele tem a primeira vez que ele tem o darshan de Shri Jagannatha Deva, ele entra em êxtase profundo e ele cai no chão, aparentemente desmaiado em êxtase. E aí os guardas pensam que ele é uma pessoa meio maluquinha, estão perto de pegar o corpo dele e jogar para fora do templo, quando quando Sarvabhauma Bhattacharya intercede, porque Sarvabhauma Bhattacharya ele era um dos principais brahmanas que tomavam conta do templo de Jagannatha e fala assim, não, não façam isso, não façam isso, levem o corpo dele para a minha casa. Porque com Sarvabhauma Bhattacharya, antes de mandar que aquelas pessoas levassem o Mahaprabhu com o corpo supostamente desmaiado, que ele estava vivenciando um êxtase muito profundo por ter tido darshan de Shri Jagannatha Deva, ele... O que eu estava falando mesmo? Sarvabhauma Bhattacharya, né? Ah, antes disso, ele vê que Mahaprabhu está jogado assim, largado assim, e ele pega um chumacinho de algodão e ele coloca perto do nariz, assim, da narina de Mahaprabhu. E aí o algodão mexe bem pouquinho, assim, bem, né? A respiração muito lenta, assim. Aí quando ele percebe aquilo, ele fala assim, Mahaprabhu. Agora, os passatempos escolares de Shrimad Mahaprabhu. Reta Prabhu Gorachandra Shividya Vilas Sarvabhauma Shishagani Dine Parihas. A pretexto de realizar seus passatempos escolares aqui, Shri Gorachandra derrotou em tom jocoso, ou seja, facilmente, os alunos de Shri Sarvabhauma. Nyaya Panki Kori Prabhu Sakali Haraya, Cabo Vidyanagarete Aisegora Raya. Às vezes, vindo a Vidyanagara, Shigorahari derrotava todos com a lógica de seus argumentos. Adyapaka Gana Ara Paduyara Gana Paradita Roe Sabe Kore Palayana. Shigorahari vencia tanto os professores quanto os alunos que acabavam fugindo. Agora, o fruto colhido por quem ouve acerca do Vidya Vilas de Shigoranga Mahaprabhu. Gorangueira Vidya Lila Apurva Katana, Avidya Chadaitara Jekori Shravana. Quem ouve falar da extraordinária Vidya Lila de Shigoranga Mahaprabhu, liberta-se de toda a ignorância. Jai Goranga. Shuni Diva Premanande Sevedanagari Vyasapite Gada Gadi Jaya Prema Bhari. Tendo ouvido a respeito dos passatempos escolares de Shrimad Mahaprabhu, Shidiva, arrebatado pela bem-aventurança de Prema, rolou na poeira do Vyasapita em Vedanagara, outro nome para de Vidyanagara. Agora, Shidiva tem uma dúvida? Nityananda Shicharani Kori Nivedana, Amara Samshaya Cheda, Karahayakana. Shidiva fez o seguinte pedido aos pés de lótus de Shinichanda Prabhu. Ó Prabhu, por favor, esclareça uma dúvida minha. Sankhya Vidya, Tarka Vidya, Amangala Maya, Kemoni Enitadhame, Sesakalaraya. Se Sankhya e lógica são duas classes inauspiciosas de conhecimento, como pode haver espaço para eles no Dhamma eterno? Essa é uma dúvida que paira na mente de todos os Vaishnavas. Por que Sankhya e lógica estariam também no Dhamma sagrado? Agora Nityananda Prabhu vai dar a resposta. Shuni Prabhu Nityananda Divideya Kola, Adara Koria Boli, Hari Hari Bola. Ouvindo aquilo, Nityananda Prabhu abraçou o Shidiva e respondeu-lhe a pergunta cantando Hari Bol, Hari Bol, com muito afeto. Em Shri Vidyanagari, cada classe de conhecimento acadêmico é uma serva de Bhakti Devi. Prabhura Pavitra Dami Nahi Amangala Tarka Sankhya Svata Nahi Hetaya Prabhala Bhaktira Adina Saba Bhakti Dasya Kori Karma Doshi Dustajani Viparyaya Dhari. Disse Srinityananda Prabhu, ó Diva,
Não há nada que seja inauspicioso na morada pura e sagrada de Srimad Mahaprabhu. Sozinhas, Sankhya e lógica carecem de potência. Aqui, elas dependem de Bhakti e a servem. Quem se torna perverso por ter cometido pecados, vira tudo de cabeça para baixo. Uau! Bhakti Mahadevi Reta Arasabadas Sakali Koroya Bhakti Devira Prakash. Aqui, Bhakti é a deusa suprema e todos os demais são servos dela. Lógica, yoga, sankhya e outros processos têm por objetivo esclarecer o método de Bhakti. Navadvipa é a morada de Navada Bhakti. Navadvipe Navavida Bhakti Adhisthana Bhaktire Sevaya Sada Karma Aragyana. Navadvipa, onde Karma e Jnana vivem servindo a Bhakti, é a morada das 9 ramificações do serviço devocional Navada Bhakti. Então, essa é a misericórdia de Bhakti dele. Até para as pessoas que têm interesse em outro nível de conhecimento, ela permite que elas se aproximem de Karma, Jnana, Sankhya, etc. Bahirmukha Jana Shastra Deya Dustamani Shista Jani Sei Shastra Deya Krishnarati. As escrituras dotam de inteligência malévola a quem é avesso a Bhagavan. Porém, aos virtuosos propiciam-lhes a inteligência favorável que os traz ter apego a Shri Krishna. Prodamaya, a deusa regente de Vidyanagara. Prodamaya Goradasi Adistatri Devi Sarva Yuge Estane Thake Gora Sevi. Prodamaya é uma serva de Shigora e a deidade regente desta área. Yuga após Yuga. Ela mora aqui para servir a Shigura Hari. Mahakala, por favor, você Hum. pode explicar um pouquinho esse verso? As escrituras dotam de inteligência malévola a quem é avesso a Bhagavan. Eles limitam a inteligência ou eles realmente mexem com a tendência as intenções da mente? Eles limitam. Quando ele diz que eles dotam de inteligência malévola, eles somente limitam a inteligência ou eles dotam de uma tendência malévola? Anuradha Ji, assim, a minha primeira reação à sua pergunta é assim, é o somatório das duas coisas, né? Sim. Eles Porque entram. assim, todos nós sabemos que nós temos os 8 elementos formadores da nossa forma, né? São os 5 elementos: terra, fogo, água, ar e éter, Sim. né? Que fazem parte, são os elementos, como é que fala mesmo? Os elementos do corpo denso, né? Os elementos do corpo denso, isso. Aí nós temos os 3 elementos, que é mana, buddhi e ahankara, né? Sim, do Então, corpo. todo ser vivo, mesmo que nasça em outras formas de vida, vai ter esses 8 elementos. Mas quando nasce como ser humano, é, dependendo dos desejos que esse ser humano alimenta, ele vai ter, ele vai usar a inteligência dele para outros propósitos que não são exatamente o propósito verdadeiro da vida da diva, né? Da diva Sim, pura. Então, isso que eu entendo aqui que ele está falando, que as escrituras dotam de inteligência malévola a quem é avesso a Bhagavan. sim, Então, assim, Shastra, eu estou achando bem interessante a gente estar lendo esse capítulo, porque Shastra, tudo que Krishna manifesta é personificado, né? Então, cada um dos textos sagrados, os Puranas, os Upanishads, todos os textos sagrados, eles também têm a sua representação pessoal, porque essa representação pessoal, o que que faz? Ela está servindo os pés de lótus de Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu. Então, servindo aos pés de lótus de Radha Krishna Gauranga Mahaprabhu, ela está satisfazendo os desejos puros ou impuros das divas. Acompanha isso? Então, se a diva tem um desejo impuro, ela vai sentir atração por lógica, né? Por karma, realizar karma para
karma, como é que se fala? Punya Karma, vai realizar Punya Karma para, uma vez que conquiste a perfeição de Punya Karma, nascer numa próxima vida como Deva ou Devi nos planetas celestiais, né? Uhum. Então, Tá, não sei se eu consegui responder a sua pergunta. eu sim, obrigada. Então, aí continua aqui, né? Proda Maya é uma serva de Shigora e a deidade regente desta era. Yuga após Yuga, ela mora aqui para servir a Shigora Hari. É, aí agora, Shinichana Prabhu revela a consequência de ser hostil aos Vaishnavas, né? Que também tem a ver com a pergunta da Anuradha Ji. Como é que alguém consegue ser hostil a um Vaishnava ou uma Vaishnavi? Como é possível, né? Ati karma dosha jara vaishnavete dvesha tarimaya andakori deya nana klesha. Sob sua forma como Mahamaya, toda Maya deixa cegos quanto ao conhecimento verdadeiro os pecaminosos ofensores dos Vaishnavas, impingindo-lhes toda uma gama de sofrimento. Sarva Papa Sarva Karma Retapaya Kshaya Prodamaya Vidyarupe Kari Karma Laya. Sob sua forma como conhecimento, Shuddha Saraswati, Prodamaya destrói todos os pecados e resultados de ações fruitivas. Acho que a sua pergunta continua sendo respondida, né? Quinto yadi Shiva Vaishnave aparada take tabe dura koritari karmera vipaki. Porém, se alguém comete aparadas, ofensas às Vaishnavas, isso faz com que ela o mantenha bem afastado dela. Mesmo morando no Dhamma, o ofensor não consegue obter a riqueza de prema. Né? Então, você vai no Dhamma sagrado, às vezes você fica assustado, assustada, porque você vê coisas que você não conseguiria jamais imaginar que pudessem existir ou acontecer no Dhamma, né? Que mesmo morando no Dhamma, o ofensor não consegue obter a riqueza de prema, né? Porque para o materialista, para o lógico, e para os outros que representam essas filosofias secundárias, eles não têm capacidade de perceber a grandeza e a transcendência do Dhamma. Então, os olhos deles estão vedados para a percepção mística do Dhamma, né? Então, peraí. Ó, aí ele continua. Vidya pade nadiyaya sesaba durjana kabonahi paya krishna pade prema dhana. Indivíduos perversos assim podem até adquirir conhecimento em Nadia. No entanto, jamais conquistarão o tesouro de prêmio, os pés de lótus de Shri Krishna. Vidyara avidya laba kore sei saba nahideke shigoranga nadia vaibhava. Em vez de conhecimento, eles só assimilam ignorância. Jamais poderão perceber a magnificência de Nadia de Shigoranga Mahaprabhu. Apenas a ignorância, a sombra do conhecimento é inauspiciosa. Ignorância é terror dos sete males. Ataeva vidya nahe amangalamaya vidyara avidya chaya amangalahaya. Portanto, não é possível que o conhecimento vidya seja inauspicioso. Somente a ignorância, a vidya, a sombra do conhecimento, carece de bons auspícios. Para Sridiva, as palavras de Chaitanya Prabhu funcionam como uma bênção misericordiosa. Deixa eu ligar aqui o menino. Como uma bênção misericordiosa. Esava Spuribe Diva Goranga Kripaya Likibe Apanashastre Prabhura Ichaya. Ó Diva, pela misericórdia de Shigoranga Mahaprabhu, cada uma dessas verdades, estátuas, revelar-se-á em seu coração. Mais tarde, conforme o desejo de Mahaprabhu, você as relacionará em suas escrituras. Olha só que lindo, né? Nityananda Prabhu está fazendo uma profecia, né? Diva Goswami, um adolescente, está tendo o primeiro, participando do primeiro Navadvip, como é que é? Navadvip Parikrama, né? Mas aí, Nityananda Prabhu já está fazendo profecias, que mais tarde, conforme o desejo de Mahaprabhu, você
relacionará essas estátuas em suas escrituras. E a gente, no Narottam Vilasa, por exemplo, a gente sabe que Srila Narahari Chakravarti narra como esses três jovens Vaishnavas, o próprio Narottam, Srinivasacharya e Shamananda e Prabhu. Shyamananda Prabhu, né? Eles levam todo o tesouro do Shastra, escrito por todos os grandes santos Vaishnavas, e eles levam numa carroça esses textos sagrados, e eles levam para Srila Jiva Goswami em Vrindavan. E quando eles chegam em Vrindavan, Srila Jiva Goswami tem praticamente 100 anos de idade, está muito idoso. E aí ele leva esses três jovens para dentro, para o salão do templo, e ele discorre sobre cada um daqueles textos. Bhakti Rasamrita Sindhu, Jnana Nilamani, todos os textos sagrados, né, da tradição Gaudiya Vaishnava. E eles iluminam o coração desses três jovens. Agora eu não esqueci onde eu parei. Que verso é? Ah, Eu acho aqui, que é ó. Sabas Puribe Diva Goranga Kripaya. É o é o segundo versinho da 259. Ah, 258, né? Não, 259. 259, tá. Que fala assim, para Diva, as palavras de Nityananda Prabhu funcionam como uma bênção, né? Esabas Isso. Puribe Diva, Goranga Kripaya, Likibe Apana Shastri Prabhura Ichaya. Ó Diva, pela misericórdia de Shri Goranga Mahaprabhu, cada uma dessas verdades, estátuas, revelar-se-á em seu coração. Mais tarde, conforme o desejo de Mahaprabhu, você as relacionará em suas escrituras. Tomara Dwara Koribena Shastra Parakasha. Ebe Chala Jai Mora Janura Avasa. Shrimad Mahaprabhu revelará escrituras por seu intermédio. Caminhamos agora em direção à residência de Shri Janamuni. Agora vamos visitar em Navadvipdam com Nityananda Prabhu e Jiva Goswami. É esse lugar que se chama Janagara. Shri Janudipa, que é correspondente a Bhadravana em Braja. Bolite bolite sabe Janagara Jaya, Janu Tapovana Shobha Dekibare Paya. Enquanto conversavam desse modo, chegaram a Janagara, onde admiraram a beleza do eremitério de Janu Muni. Nityananda Boli e Janu Dwipanam Bhadravana Namekyata Manohara Dham. Shri Nityananda prosseguiu. Este recanto tão encantador, chamado Janudip, é a famosa Bhadravan de Vrindavan, o canto onde Shri Janumuni praticou austeridades. Estane Janumuni tapa acharila, Suvarna Pratimagora Darshana Korila. Ele praticou tapa, 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 tapa. Foi nesta área que, após se submeter a austeridades, Janu Muni teve o darshan da forma dourada de Shigoura. Reta Janu Muni Vaise Sandhya Korivari Bhagirate Vege Koshakushe Bhadedhari. Certa vez, estava Janu Muni a entoar suas orações ao entardecer, quando seu pote de Atyamana caiu de repente na forte correnteza da Bhagirati. O motivo pelo qual Shri Janu Muni engoliu a água da Ganga. Essa história, essa lila é linda. Dhare Padi Kosha Kushi Basyacha Lila Gandushi Gangara Jala Saba Pana Koila Bhagirata Mani Bhavi Kota Ganga Gela Vivala Roi Atabe Bhavite Lagila Janu Muni Pana Koila Saba Ganga Jala Jani Bhagirata Mani Roila Vikala. Ao ver seu pote de Achamana varrido pela correnteza do rio Bhagirati, Janumuni sorveu toda a água do rio de um gole só. Imagina a força de um Muni, né? Imagina, só ficou o leito do rio. Notando que Bhagavati Ganga já não o estava seguindo, o rei Bhagirati encheu-se de ansiedade. Para onde foi a Ganga? Ponderou ele em sua aflição. De tanto remoer,
Bhagirata acabou descobrindo que Janamuni engolira todo o fluxo do rio. Aquilo deixou o rei deveras atormentado. Imagina vocês lá, nós todos lá, de repente esse Muni, assim, poderosinho, fala assim, né? O rei Bhagirata adora Shri Janamuni. Katadina Munire Pudila Mahadira, Anga Vidaria Ganga Korila Bahira. Com toda a paciência, o rei Bhagirata adorou Janamuni por vários dias. Satisfeito com a adoração do rei, Janamuni perfurou, então, um dos membros de seu corpo e libertou a Ganga. Olha o poder desse Muni. Ele deu uma furadinha, sabe lá onde, né? E, de repente, do furo... Agora é revelada por Nityananda Prabhu a razão por trás do outro nome de Ganga Devi, que é Janava Devi, né? Janavi Ganga Devi Kijai. Sei hoite Janavi Hoila Namatara, Janavi Valiadake Sakala Samsara. A partir de então, começaram a chamar a Ganga de Janavi, a filha de Janamuni. Então, ele queria, na verdade, ser o pai eterno do rio sagrado. Se Bhishma, o filho de Ganga, chega a choupana do seu avô materno, Shri Janu Muni, Bhishma Deva. Katadina Pariheta Gangaranandana Bhishma Deva Koila Matamaha Darashana. Um bom tempo após este incidente, o filho de Ganga Devi, Shri Bhishma Deva, veio visitar seu avô materno, Shri Janu Muni, neste local. Bhishmere Adarakore Janu Mahashaya Bahudina Raketare Apana Alaya. Mostrando-se bastante afetuoso para com Bhishma, Shri Janu Mahashaya manteve-o em sua choupana por muitos dias. Shri Janu Muni ensina Dharma a Bhishma. Olha só, que glorioso, hein? Janustani Bhishma Dharma Shikila Apara Yudhishthira Shikshadila Seidharma Sara. Bhishmadeva recebeu de Janamuni ensinamentos inigualáveis quanto ao Dharma mais elevado. A essência desses ensinamentos, ele, por sua vez, transmitiu-a a Yudhishthira Maharaj. Uau. Por não ter outro desejo senão o de conquistar Bhakti, Bhishma recebe o tesouro de Bhakti em consequência de ter passado aqueles dias em Navadvipa. Navadvipatake Bhishma Poila Bhaktidhan, Vaishnava Madhyate Bhishma Hoilaganan. Por ter ficado algum tempo em Navadvipa, Bhishma conquistou a riqueza de Bhakti. Passou a integrar, a partir de então, a galeria de Vaishnavas proeminentes. Ataeva Janudvipa Parama Pavana Reta Vasa Korisada Bhagavan Jana. Janudvipa é, portanto, sacratíssima e habitada somente por almas afortunadas. Seidina Janudvipe Nityananda Rai Bhaktagana Saharahe Bhaktera Alai. Naquele dia, Sri Nityananda Prabhu e os demais devotos hospedaram-se na casa de um devoto em Janudvipa. Paradina Prate Prabhu Loe Bhaktagana Moda Duma Dvipetabe Korila Gamana. Na manhã seguinte, Sri Nityananda Prabhu e os devotos prosseguiram em direção a Moda Duma Dvip. Agora, o autor ora querendo prestar o serviço por ele almejado. Então, Shri Bhaktivinoda Thakur, ele termina os capítulos sempre orando aos pés de lótus de Janava Devi Nityananda Prabhu. Janava Nitai Pada Jahara Garima e Bhaktivinoda Gaya Nadia Mahima. Nadia Mahima. As glórias infinitas, as glórias supremas de Navadvip Dham. Então, Bhaktivinoda, cujo orgulho são os pés de lótus de Shri Janava Devi. E Shri Nityananda Prabhu canta as glórias de Nadia. Então, a gente terminou com isso, esse lindíssimo 13º capítulo. E, gente, no próximo domingo, a gente vai para outro capítulo, que se chama Ratha Yatra, né? A gente vai sair do excelência de Srinavadipdam para a origem do Ratha Yatra. Então, a gente vai, hoje então, 12, 19, 19 e 7,
26, né? 26, 19, 7, 26, né? Aí no dia 26 a gente volta para Navadvipa, vai tirar um feriado especial no Ratha Yatra. Com a nossa experiência de viver o Ratha Yatra aqui no mundo material, né, no domingo. Isso. Orando sempre para a gente viver o Ratha Yatra eternamente, né? Eu escolhi uma canção Hum. que, que fala de Gauranga como sannyasi, como acontece nesses versos, né? Que ele toma sannyasi e deixa Nityananda desesperado. Então, vê se você conhece essa da página 183 do Gita Gutya. 83. 183. 83. Satisutta Gaurahari Navadvipe Avatari. Isso então agora. Eu acho que eu. Logo depois Mas tem eu. aquele conhecido Emona Gauranga Binahari Ara. Esse é mais conhecido da gente, né? Mas esse aqui também, ó. É Shati Sutta agora Hari Navadvipe Avatari. Dilena Vivida Vilasa. Sangeloya Priyagana Prakashya Sankitana. Bahalila Sabaralasa. Eu vou pedir Ah, licença a vocês para ler a tradução primeiro, depois a gente canta, tá bom? sim, sim. Então, ele diz assim. É uma canção de Nara Haridas. Ele diz assim: Shatilala Gorahari desponta em Navadvipa para vivenciar suas diversas lidas. Com seus amados parikaras, ele revela o Sankirtan, intensificando a alegria de todos. Então, esse é o primeiro verso. O segundo verso diz: sem distinguir entre dia e noite, o Sannyasi Mahaprabhu perambula de aldeia em aldeia até Nilachala. Então, ele sai numa grande viagem, leva todos os devotos, sai de Navadvipa, uma viagem longuíssima, e tem aquele Bhakta que é médico, como é que é o nome dele? É Danvantari. Ah, não, do grupo de. Pramila. Ele é, como é que é o nome dele? Então ele vai levando os remédios, pomada para massagear os pés dos devotos na viagem. É uma viagem muito longa, né? Sem distinguir entre dia e noite, o Sannyasi Mahaprabhu perambula de aldeia. Eu já li isso aqui, né? De aldeia em aldeia até Nilátila, tomado pelo prema de Radhika, inebria o mundo inteiro. Ante esse maravilhamento, Nityananda Balaram, Adwaita Gadadhar, Shivasa e outros parikaras inquietam-se com o êxtase de Goura Prema. Aí na outra página, o clamor, o Vamos dizer, clamor auspicioso do Kirtan não, mergulha os três mundos em bem-aventurança. Apesar disso, Tabu, será que eu, você pulou a página. Tem uma página eu que pulei? você pulou, uma na outra. Eu pulei, tá. é o Tricordioso Shri Krishna Chaitanya, cujas glórias este Narahari Dasa louva, faz de Kali Yuga uma era abençoada ao aplacar nosso sofrimento com o divino tesouro de Harinam. Como é que é o nome desse devoto que é médico? eu não lembro, não. É. Mas vamos lá. Aí vocês deixam os microfoninhos desligados, né? Então eu vou. Deixa eu pegar aqui o cartalinho também. Prabu, se tocar o carta, ela vai abafar o som. Ah, é? Então não toco. Shati Sutta Gaura Hari Navadvipe Avatari Purilena Vividha Vilasa Shati Sutta Gaura Hari Navadvipe Avatari Corilena Vividha Vilasa Sangeloya Priyagana Prakashya Sankitana Sangeloya Priyagana
Prakashya Sankitana Bahaila Sabarayula Sa Bahaila Sabarayula Sa Kibase Sanyasa Veshe Brahmi Prabhu Deshe Deshe Nila Chalia Siyarohila Kibase Sanyasa Veshe Brahmi Prabhu Deshe Deshe Nila Chalia Siyarohila Radhikara Preme Mati Najani Divarati Radhikara Preme Mati Najani Divarati Se preme Jagata Mata Ilam Se preme Jagata Mata Ilam Nityananda Balaram Advaita Guneradham Gadadhara Shiva Sadhyatam Nityananda Balaram Advaita Guneradham Gadadhara Shiva Sadhyatam Dekhi se adbhuta riti Kehana dharaye driti Dekhi se adbhuta riti Kehana dharaye driti Premaya vivalaya virata Premaya vivalaya virata Devera Dulabharatna Milaila Koriyatna Kripara Bala Iloya Mari Devera Dulabharatna Milayala Koriyatna Kripara Balaya Loya Mari Koila Kali Yuga Dhanya Prabhu Shri Krishna Chaitanya Koila Kali Yuga Dhanya Prabhu Shri Krishna Chaitanya Yashagoya Dasa Narahari Yashagoya Dasa Narahari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gora Hare Bol Nitai Gora Hare Bol Hare Bol Hare Bol Nitai Gora Hare Bol Nitai Gora Hare Bol Hare Bol Nitai Gora Hare Bol Jaya Guru Jaya Gurudev Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Jaya Gurudev Prabhupada Jaya Prabhupada Pachita Pavana Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Pachita Pavana Prabhupada Gop Premanandi Jai Shri Gurudev Jai Gaura Bhakta Vinda Ki Jai. Esse devoto que eu estou tentando, cujo nome estou tentando lembrar,
ele é Hanuman em Rama Lila. Então, ele nasce na Lila de Mahaprabhu também. Então, ele é o próprio Hanuman em Rama Lila. E ele é um Kaviraj. Ele é muito perito no Ayurveda. Então, toda vez que Mahaprabhu viaja com os seus devotos, ele sempre leva todos os remédios. Mas se eu lembrar, no dia 20, eu vou pesquisar no dia 26 e eu compartilho com vocês. Tá bom? Tá bom, Ladini? Ladini. Obrigada, Mahakala de... Ela de Ladini fica muito fofinha, não fica? Olha lá. De Pranam. Haribo. Radhe, Radhe. Pranam. Radhe. Até breve. Até breve. Pranam, muito obrigada, Prabhu. Radhe Haribol. Mani Manjari Ki Jai. Pranam. Que Jai. Hare Haribol. Krishna.